além de ter voltado a essa casa hoje de uma forma especial, porque está aqui um gestor que é meu conterrâneo, ou melhor, eu sou conterrâneo dele, não é, irmãos? O pastor Wandersval, juntamente com a sua família, o irmão Michel, a irmã Vera. Eu já estive hoje em Alto Bonito, como disse o senhor, e informei que estaria aqui, e os irmãos lá enviaram abraços, saudações ao senhor e toda a sua família. Queridos irmãos, saudando também a todos os presbíteros que aqui estão, os obreiros, presbítero Rodrigo, um amigo, o cantor Samuel e todos os irmãos presbíteros, obreiros da casa do Senhor que aqui estão. Que Deus continue abençoando a esta amada igreja em tudo. Queridos irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no texto que foi escolhido para este trabalho, irmãos, tão abençoado, um trabalho que reflete acerca de uma grande responsabilidade que é a nossa missão aqui na terra, de levar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, e creio que essa chama, esse desejo, ele arde no coração de cada crente que aqui está. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 João, ou na primeira epístola de João. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18, é o versículo escolhido. E também nós vamos ler um outro versículo, irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, ou na carta aos Romanos, mas primeiro vamos ler este versículo. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18, que diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde já conhecemos que já é a última hora. Amém? Se você pode, por favor, abra sua Bíblia comigo na carta aos Romanos, capítulo de número 1. Carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Enquanto você está procurando aí em sua Bíblia, eu gostaria de pedir ao tecladista se ele pudesse me ajudar, pastor, enquanto estivermos depois trazendo a palavra. Ficarei grato ao Senhor, e depois, se eu puder lhe recompensar com um açaí, assim o farei. Amém? Romanos capítulo 1, versículo de número 16, diz a palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Queridos irmãos, o tema que foi sugerido para estar sendo ministrado durante esses dias são missões, a tarefa da igreja da última hora. E ao me deparar com esse tema, me veio um forte desejo no coração, não de mudar de maneira nenhuma o vosso tema, mas dentro desse tema surgiu um desejo no meu coração para falar sobre o poder do Evangelho na missão, que está dentro do mesmo assunto. Primeiramente, irmãos, percebam que ao falarmos de 1 João, em especial a essa epístola, os irmãos poderão perceber que João aqui, ele está preocupado em mostrar àqueles que ali estavam sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois entendemos que alguns gnósticos e outros que tinham as suas ideologias estavam de alguma maneira querendo tirar a supremacia, a soberania e até mesmo, por que não dizer, a divindade de Cristo. E pensando nisso, João vai mostrar através dessa epístola que Jesus é Deus, que ele foi enviado por Deus ao mesmo tempo para trazer salvação aos homens. E ele vai demonstrar no capítulo de número 2 que todos aqueles que viessem a se opor ou ir ao contrário a esse pensamento seriam anticristos, ou seja, seriam pessoas que estariam se opondo, indo contra ao que se diz respeito
a pessoa de Jesus Cristo. E ele faz menção no texto que foi escolhido, no capítulo 2, versículo de número 18, que nesses últimos dias, nesta última hora, muitos já têm se feito anticristo, têm se tornado opositores deste ensinamento. E muito me chamou a atenção aqui, quando ele usa a expressão a última hora. É bem verdade que João está falando de uma última hora relacionado àquilo que a igreja, que o mundo, aquilo que alguém pensa relacionado ao fim de todas as coisas, ao fim do mundo, à vinda de Jesus. E os irmãos poderão perceber, ao ler esse texto de uma forma mais profunda, que ele não só está falando do momento em que a igreja está vivendo, mas de um sinal que é muito forte acerca da vinda do Senhor Jesus, que é a oposição, que vai falar sobre falsos cristos, falsos mestres, falsos ensinadores, anticristos que surgirão. Não a pessoa aqui do anticristo que ainda será levantado, mas de alguns que já preparam esse ambiente, já preparam esse local para esse grande aparecimento deste anticristo. É bem claro que todos conhecem aqui o que está escrito em Mateus capítulo 24, acerca dos sinais da vinda do Senhor Jesus, e por que não dizer do fim do mundo. A Bíblia diz, o próprio Jesus vai mostrar que nos últimos dias se levantaria pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Haveria sinais no céu, haveria sinais na terra, fomes, doenças, terremotos, e há até quem diga que toda a vida isso já teve na terra, então não é um sinal. Mas o que Jesus está mostrando ali é que esses sinais acontecerão mais vezes, com mais frequência. Ainda hoje, quando estava vindo para cá, ao abrir o celular, enquanto o irmão estava dirigindo, eu já vi hoje, não sei se procede, mas já hoje, no México, já houve tremor de terra. Todos os dias estão acontecendo terremotos em vários lugares. Todo dia tem alguém clamando e gritando, dizendo que está com fome. A cada dia uma doença nova surge, epidemias, pandemias, enfermidades que estão assolando todo o globo terra. Os laços familiares estão sendo destruídos. E o que dizer de tudo isso? Tudo isso são sinais de que estamos caminhando para um fim. Agora detalhe, irmãos, imagina só, João escrevendo, ele diz naquele tempo, há 2000 anos atrás, vamos colocar assim, ele diz que já é a última hora. Se há 2000 anos aproximadamente já era a última hora, o que estamos vivendo hoje? Ao ler o livro do Apocalipse, os irmãos vão ver diversas expressões, como por exemplo, no capítulo 2, versículo 5, ao falar do fim do mundo, Jesus vai falar sobre, ou vai usar a expressão, brevemente a ti virei. Quando você lê Apocalipse 3:11, você vai ver Jesus dizendo, eis que venho sem demora. Ainda em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. Perceba que a cada dia as palavras relacionadas ao fim do mundo, ao fim de todas as coisas, elas vão diminuindo em sua palavra, em sua brevidade. Apocalipse 2:16 diz que breve virei. Apocalipse 22:20 diz cedo virei. Algumas expressões na Bíblia deixam claro que a palavra não seria mais hoje, é já a última hora. Mas seria algo que está relacionado a muito perto, a milésimos de segundo talvez. Há uma proximidade muito grande. E a prova, uma das provas maiores de que isso está prestes a acontecer, é um sinal chamado de apostasia. O que é apostasia? É o abandono consciente da fé.
muitos que aprenderam no discipulado, cantaram na igreja, fizeram partes de órgãos, foram professores, foram ensinadores, chegaram a ser até obreiro, quem sabe, ou pessoas de grande responsabilidade. Do nada, de repente, essa pessoa vira as costas, vira a cabeça, abandona tudo, coloca na cabeça que para ser crente basta ficar em casa. Pode ser crente em casa, pode ser crente do seu jeito, pode ser crente da sua maneira. Quando você vai falar com ele, não há nenhum sentimento de temor, não há respeito, não há consideração. Abandonam a fé simplesmente por uma festa banal, por um carnaval, por um São João, por qualquer coisa que aparece. Abandonam a fé de uma forma muito simples. Isto é apostasia, e é algo que está acontecendo muito nos nossos dias. O abandono consciente da fé, o esfriamento da fé. Meu pastor, talvez o senhor tenha vivenciado isto na filial por onde o senhor passou. Tem muitas pessoas que se acostumaram com a pandemia em ficar em casa 14 dias, em ficar em casa 30 dias, em ficar em casa 2 meses. O tempo se passou e ainda não voltaram para a igreja. Gostaram das férias da pandemia e continuaram em casa. E deixa eu dizer uma coisa aqui que veio à minha mente agora. O diabo até pensou, irmão, que a pandemia ia parar a igreja. Eu acredito que o inimigo ficou muito feliz, e se tinha um forró lá no inferno, ele fez as mazucas dele, porque ele pensava: acabei com a igreja. Os crentes estão tudo em casa, assistindo televisão, outros estão cantando, outros estão adorando, mas é uma grande minoria. Ainda que a igreja volte, não vai voltar da mesma maneira. Foi um tiro no pé que ele deu, porque enquanto a igreja estava em casa, a igreja estava aumentando o desejo, a igreja estava aumentando o sentimento, a igreja estava dizendo: eu quero ir para o culto, eu quero ir para a igreja. E não se viu um avanço da igreja tão grande como está acontecendo após a pandemia. O diabo está com a cara feia, porque os crentes sentiram o desejo de voltar para a igreja, de correr para a igreja, para adorar, porque esse lugar não é um lugar normal, esse lugar é um lugar sobrenatural. Tu ora em casa, é bom, mas aqui é melhor. Tu adora em casa, é bom, mas a adoração aqui é melhor. Este lugar é o lugar onde está o ouvido de Deus, este lugar é onde está o olho de Deus, este lugar aqui é onde o fraco se encontra com o forte, é onde o caído encontra aquele que pode levantar, é onde aquele que não tem força encontra força para caminhar na presença de Deus. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Os sinais declaram que estamos caminhando para o fim. E existem clamores. Enquanto você está aqui agora, pense nisso. É uma conferência missionária. Enquanto você está aqui agora, tudo chique. Olha para esses jovens. Tudo chique, irmãos. Mas enquanto você está aqui agora, nesse frio, nesse relento, tem pessoas que estão debaixo de um viaduto, se drogando e até morrendo de overdose. Enquanto você está aqui, tem pessoas que estão agora nos hospitais, em um leito, dizendo assim: Deus, me dê mais uma oportunidade. Enquanto você está aqui, tem tudo para você aqui. Tem pessoas que estão agora com um sentimento de suicídio, dizendo: vou tirar minha vida, vou me acabar, vou me perder. E a pergunta é, nesta última hora, o que é que a igreja está fazendo? O que é que estamos fazendo, ou o que podemos fazer para que isso venha ser mudado? A Bíblia nos mostra 3 clamores. O primeiro clamor é o clamor da terra. No capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 9, se não me foge a memória, a Bíblia diz que há um clamor lá de um varão que aparece dizendo a Paulo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Há um clamor na terra,
Há um clamor nas cadeias, nas penitenciárias, debaixo das pontes, lá na rua onde você mora, lá no bairro onde você mora, onde você reside, no trabalho onde você trabalha, aquela pessoa que está toda sorridente, que está toda alegre, que parece que é impoluto e que não baixa a cabeça de maneira nenhuma. Aquilo é uma fachada, é alguém que está lá, mas está morrendo, e a alma dela está clamando que você abra a boca e diga assim: olha, Jesus tem algo maior para você, Jesus tem algo melhor para você, Jesus quer fazer com você o que Ele fez comigo, o que Ele fez com a minha família. Há um clamor na terra, há um clamor também no inferno. Capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que morreu Lázaro e morreu o rico. Todos dois foram sepultados. Mas a Bíblia diz que um estava no seio de Abraão e o outro estava no Hades. E escute o que eu vou lhe dizer. Não bote isso na cabeça. Primeiro eu quero que você fique consciente do que estamos falando. Não pense que a eternidade é uma brincadeira ou um shopping center onde alguém vai passear e brincar. O inferno é real. E quem vai para lá está consciente do que está acontecendo e sente tudo o que acontece lá. O texto diz que o homem dizia: manda que Lázaro toque com o seu dedo na água e refresque a minha língua, porque o lugar que eu estou é um lugar de tormento. Ele estava sentindo o tormento. E em meio àquela conversa, para ganharmos tempo, quando Abraão diz: olha, não pode quem está aí vir para cá, nem quem está aqui ir para aí. Então ele dá um clamor lá, dizendo: então manda Lázaro ir lá na casa do meu pai. Olha como quem está lá está consciente. Manda ir lá na casa do meu pai, porque lá eu tenho 5 irmãos. Olha a consciência. Lá eu tenho 5 irmãos. Avisa eles lá que mudem, que se convertam, que corram para a Assembleia de Deus, que vão para a igreja, que aceitem Jesus, para que eles não venham para onde eu estou. Há alguém clamando e dizendo: manda alguém na casa de papai, manda alguém na casa da minha mãe, manda alguém na casa dos meus familiares, para que eles não venham para onde eu estou. Há um clamor no inferno, mas existe também um clamor no céu. Isaías teve uma visão. Todos conhecem a história. Isaías um dia está triste, pastor, porque Uzias morreu. Uzias, alguns afirmam que era primo ou era parente ainda de Isaías. E ele está triste. Eu imagino Isaías indo para o templo. Morreu meu primo, morreu meu parente, meu braço direito, aquele que me apoiava, que apoiava meu ministério. Aí vai entrando no templo. Quando ele entra no templo, ele pisa e parece que tem um tapete diferente ali. E ele vai olhando. A Bíblia chama de séquito ou manto. Ele começa olhando onde vem aquele manto. Eu imagino que vermelho, escarlate, carmesim, uma cor avermelhada, e vai subindo e passa por dentro do templo e não fica dentro do templo. O séquito, a orla do manto, ela vai subindo até o céu. E quando ele começa olhando e olha para cima, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, voavam com 6 asas eles tinham, e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, para que
para que aquele serafim com tanta asa, irmão? 6 asas, não tem nada, o serafim tem 6. Eu não vou brigar com o Criador. Mas eu imagino que talvez, a Bíblia diz que com 2 cobriu os pés. Era o serafim dizendo: diante do Senhor eu te reverencio com o meu andar. Com duas cobriu os pés, com 2 reverência também. Eu não sou digno de olhar para Ele. Eu adoro a Ele, eu exalto a Ele, mas Ele é maior do que eu, Ele tem mais poder do que eu. Eu não tenho condições de olhar para Ele. Aí sobra 2 para voar. Só em colocar a mão no rosto e cobrir os pés já era adoração. Só em ele dizer santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, já era adoração. Mas sobrou 2. Isso também é missão. Eu te reverencio com os meus pés, eu te reverencio com a minha identidade, com a minha vida. Mas se o Senhor quiser, ainda tem 2 asas aqui, porque serviço também é adoração. Se o Senhor mandar eu ir para o bairro, eu vou. Se o Senhor mandar eu para a cidade, eu vou. Se o Senhor mandar para a penitenciária lá pregar, eu vou. Se for para ir lá para o hospital, eu vou também. Porque a adoração não se envolve apenas em expressão, também serviço. Quando você coloca a camisa Pernambuco para Cristo e vem no domingo de tarde para sair na campanha evangelizadora, não precisa você nem abrir a boca. Só aí você está andando com o folheto na mão, fazendo volume no meio do povo. Cada passo que você dá é adoração. Adoração, adoração, adoração. Cada pisada é um glória a Deus, é um aleluia. É um glória a Deus, é um aleluia. Serviço também é adoração. Eu não ia falar sobre isso aqui, mas já que eu falei, eu vou terminar. A palavra serafim quer dizer aqueles que ardem como fogo. É um anjo todo de fogo, imagina aí, pensou? Um anjo todo de fogo, asa de fogo, pé de fogo, todo de fogo. Aí Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros, eu não tenho condição. Ele se viu pequeno. Aí os serafins pegou uma tenaz, um pegador de brasa. Os matutos sabem que nem eu, um pegador de brasa. Peraí, irmão, o serafim é todo de fogo. O que é uma brasa para ele? Mas ele pega a tenaz, vai lá debaixo do altar, pega a brasa e vai tocar em Isaías. A pergunta é: se ele é de fogo, por que ele pega a brasa do altar com uma tenaz? É porque ele está pegando a brasa do altar. E a brasa que está no altar é a brasa de Deus. E a brasa de Deus, o fogo de Deus, é diferente de qualquer outro fogo que tem na terra. Eu sou de fogo, mas o fogo dele é maior. Eu sou de fogo, mas o fogo dele queima mais. O meu fogo não faz nada, mas o fogo dele purifica. O fogo dele batiza. O fogo dele restaura. O fogo dele modifica. O fogo dele purifica. Toca na boca de Isaías aí o clamor lá: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí agora ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está disposto nessa noite a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me envia, Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado para ir. A função da igreja dentro da missão, ela se divide em vários aspectos, mas deixa eu citar 3 para a gente correr aqui. Há 3 palavras no grego, no Novo Testamento, que revelam esta missão da igreja. A primeira palavra é a palavra comunhão. A igreja primitiva vai falar muito sobre isso. Comunhão vem da palavra koinonia. Não se faz missão. O senhor me permite aqui, pastor? O senhor pode ficar de pé? Fique de costa, por favor. Adilson. Missão não se faz assim não, ó. Vai para lá. Quer saber de tu não. Missão se faz assim, ó.
Estamos juntos. Nós vamos. Koinonia, comunhão. Tem alguém brigado aí? Pede perdão hoje. Porque as almas, as cadeias do inferno só caem se tiver assim. Dá para pegar aí na mão do irmão, na mão da irmã e dizer: estamos juntos. Estamos juntos e misturados. É necessário ter comunhão, unidade, fraternidade. Não pode um remar para frente, outro remar para trás. O barco não anda. É todo mundo remando para frente. É todo mundo remando para frente. É todo mundo remando para frente. E o diabo que saia, porque a igreja em glória do Goitá está unida, está em coinonia, está em comunhão. Vamos avançar. Comunhão, koinonia. A segunda palavra no Novo Testamento para essa unidade ou para essa continuidade da missão é a diaconia. E a palavra diaconia dá a ideia de serviço, trabalho. Não é eles trabalham, é nós trabalhamos. Tem aqueles que dizem assim: isso aí não é para mim não, isso aí é para o ministério. Tem uns mais atrevidos que dizem assim: isso é para quem ganha da igreja. E a tua salvação, que tu não fizesse nada, de graça tu ganhasse. E esse sapato bonito aí? E essa escovinha, quem foi que mandou o dinheiro? Quem foi que mandou o dinheiro do shampoo, moça? Quem foi que mandou o dinheiro da farda? Tu não tem nada que questionar, nem brigar. Só agradecer e dizer: eu vou trabalhar. Eu vou fazer para Jesus. Eu me lembro, eu não quero tomar tempo, mas eu me lembro, o pastor, creio que conhece a congregação de Floresta, lá dentro, perto de Bem-TV. Um dia o pastor disse assim, pastor Manuel Barbosa, disse: você vai inaugurar uma igreja. Eu fiquei, ou melhor, uma escola. Eu fiquei todo animado, irmão. É para ir? Vou, pastor, eis-me aqui. Ele disse: vai lá para a Floresta. Tinha 4 crentes lá. Vai iniciar a escola lá. Eu trabalhava a semana inteira, aquela correria, trabalhando na construção. Ainda ajudava em campanha evangelizadora, outros trabalhos. E eu me lembro que no domingo subi aquela Serra da Colônia ali. Aí eu digo: pastor, eu estou à disposição. Agora eu não tenho nenhum transporte, como o senhor quer que eu faça? Não, eu vou botar um vice lá com você que tem moto para ele levar. Eu digo: pronto, pastor. 6h30 a gente saía ali de Bonito, subia aquela serra, nevando. Aí lá de cima eu olhei assim, me lembrei da minha esposa e da minha filhinha dormindo em casa domingo de manhã. Eu digo: Jesus. Eu só fiz pensar, eu digo: vale a pena, Jesus, isso que eu estou fazendo? Eu pensei. Cheguei lá na escola, primeiro dia, 4 crentes, eu e o vice 6. Eu falei tanto naquele dia, irmão, e a lição não se acabava, nem acabava o horário. Aí deu a oportunidade do outro irmão, aí em vez dele continuar a lição para adiantar, começou falando o mesmo assunto. Eu digo: é que não acaba. Aí depois que eu falei, e o vice falou, numa classe só que só tinha 6, aí tem um irmão lá meio desenrolado assim. Vamos ouvir o irmão também? O nome dele José, um jovenzinho. Ele pegou assim a lição, quando chegou na frente da classe assim, 6 pessoas. Na hora que ele pegou a lição, que olhou assim, Deus tomou ele na frente da classe. E disse assim: vai valer a pena. Porque todos os teus passos estão contados. Tudo que você fizer para Deus, Deus vai retribuir na sua vida. Eu vou dizer de novo, diz o pastor Ailton Júnior: levanta a tua mão para receber esta palavra. Tudo que você fizer para Deus, para a obra de Deus, Deus vai retribuir em dobro para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua descendência. Deus vai te honrar. Faça para o Senhor.
E a última palavra dentro desse contexto é a palavra querigma. A palavra querigma é pregar o evangelho. Evangelho é boas novas. Evangelho é boas notícias. E Jesus chamou a igreja para pregar, para fazer missões pregando o evangelho, anunciando boas novas. O bom de pregar o evangelho é que quem prega o evangelho não está pregando qualquer coisa. Por isso que o texto que eu li com os irmãos em Romanos capítulo 1, versículo 16, o texto sagrado diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Não sou eu, não é você, mas o evangelho, essas boas novas que pregamos, que falamos, à medida que a gente vai falando ela genuinamente, aquilo que a Bíblia está dizendo, não precisa a gente nem forçar, porque é boas novas de que vem de cima. Você é só o canal. À medida que você vai falando, a própria Bíblia diz, capítulo 1, versículo 8, e recebereis virtude. Virtude aqui é poder, dunamis. É uma dinamite. Quando você fala, é uma dinamite que está indo ali no coração de pedra. É uma dinamite que está sendo lançada naqueles entrelaços que o inimigo causou. Tem lugar que está um ninhado que só a misericórdia. Aí não tem quem desata. Aí você abre a boca e prega o evangelho. Traz as boas novas. Aí aquilo ali sai como uma bomba, como uma espada, que corta tudo que está ninhado ali e coloca no lugar. É o evangelho, é o poder que há neste evangelho. O bom de pregar o evangelho, o que é que Jesus disse? Eu estou com você enquanto você está pregando. É você pregando e Jesus lá dizendo, é mesmo assim, eu estou aqui. Vá pregando, vá falando que eu estou aqui. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí à medida que você está pregando, não pense que você vai batizar, curar, vai fazer nada, mas você vai pregando. E eles assim, os sinais vai acompanhando. É você pregando o evangelho, Jesus renovando, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus transformando, Jesus modificando as vidas. Os sinais seguem a partir do momento em que você está pregando o evangelho. É interessante que o próprio Joel, ou Deus usando o profeta Joel, diz assim, tocai a buzina em Sião. Nós somos sentinelas dessa última hora. E o sentinela está na torre, mas um dos instrumentos do sentinela é a trombeta. Ô meu irmão, no teclado tem como fazer um som de trombeta? Não tem nenhum instrumento de sopro aí? Aumente bem muito e dê uma nota bem longa assim, como se fosse uma trombeta. Veja se o senhor consegue. Eu sei que o senhor tá bonito. Segura esse negócio. Você já parou para imaginar como é que Deus fazia? Segura só um instante. Como Deus fazia para juntar o povo de Israel no deserto? 3 milhões de pessoas. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada. Como é que Moisés gago, se é que ele era gago na expressão? Eu acredito que era. Que Deus sabia tanto que ele era gago que na hora de organizar 3 milhões de pessoas para passar, se ele fosse dizer, se organiza aqui, ia ficar ruim. Aí ele disse, quer que eu diga ao povo? Uma palavra bem fácil do gago falar. Diga ao povo que mas. O gago não tem trabalho em dizer mas. Como é que fazia para juntar esse povo? Era através de toque de trombeta. A trombeta, cada uma tocava de um jeito diferente e o povo entendia. Esse toque é isso. Esse outro toque é isso aqui. Cada toque. Aí tinha 4 toques ali que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro toque era chamado de chevarim. Toca aí, meu filho, um negócio aí. Mesmo que não seja esse toque. Bem forte, segura aí. Você está ouvindo direitinho? Vamos dizer que esse toque aí era chamado de chevarim. E o toque chevarim significa, está na hora de colocar o lixo para fora. Cada um estava com seus lixos guardadozinhos, mas quando via o toque, ele dizia, olha, está na hora de fazer a limpeza dentro de casa. O que tiver de lixo aí junta, porque é hora de sair para fora do arraial
e colocar. Essa trombeta, ela toca no culto de doutrina. Ela toca na escola dominical, ela toca no estudo. A trombeta está tocando todo dia. Aumenta mais um pouquinho, vai. Sabe o que é que Deus está dizendo em Glória de Goitá através dessa simples ilustração? Está na hora de colocar o lixo para fora. E eu quero acreditar, porque eu não tinha pensado em falar isso, veio à mente agora, que o Espírito Santo já está falando com pessoas aqui que ainda tem resíduos em casa, tem resíduos na vida, tem lixo de alguma maneira nesta última hora, mas a trombeta está tocando hoje, aqui nesta conferência missionária, especificamente para você, dizendo: joga o lixo fora, joga o fuxículo fora, joga a fofoca fora, joga a intriga fora, vai tirando da tua vida tudo que não presta. Joga para fora do arraial. Havia um outro toque. O segundo toque era chamado de teruá. Não tem como fazer diferente, né, meu amigo? Veja aí. Isso é diferente. Teruá, quando dava o toque teruá, eles entendiam. É a hora de se preparar para a guerra. É a hora de se preparar para a batalha. Quando eles ouviam os toques, ouvia o toque, eles diziam: bora, onde é que está a minha espada? Onde é que está escudo? Onde é que está a lança? Onde é que está a arma que eu tiver aqui? Está na hora de pegar, se organizar, porque o toque está dizendo: está na hora de guerrear, está na hora de pelejar, está na hora de ir para a batalha, está na hora de sair de casa, está na hora de sair do comodismo, está na hora de sair das quatro paredes. Você está entendendo que Deus está também te convidando para uma batalha? Quem tem espada, levanta aí que vai ficar bonito na mídia a foto. Satanás, se prepare em Glória do Goitá. A trombeta está tocando e os crentes estão entendendo que está na hora de pegar a espada, de pegar o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o Senhor está te convidando a avançar, a guerrear, a lutar, a ir adiante com o poder desta palavra. Deus vai te usar para quebrar os laços do adversário. Com esta palavra Deus vai te usar para quebrar as afrontas do inferno. As amarras do diabo estão caindo em Glória do Goitá. A igreja está armada. A igreja está armada. Você pode adorar, você pode glorificar a Deus. Sinta a presença do Espírito Santo te munindo, te munindo, te munindo, te preparando. Deus está te chamando para a batalha. Para a gente já caminhar para a conclusão, tem uma trombeta que já está quase tocando. É uma trombeta de juízo que virá sobre a terra. O nome dela é Tequia Gadol, o grande trombeta. Essa trombeta é chamada de trombeta do juízo. A terra vai passar por um caos. O mundo vai entrar em uma grande confusão, porque a igreja vai ser arrebatada antes dessa trombeta aqui, chamada Tequia Gadol, tocar e vir um caos sobre a terra. Aviões caindo, maremotos, pestes, saraivas caindo na terra, pestilência. Algo que a Bíblia chama de grande tribulação que virá sobre a terra. Essa trombeta vai soar e aqueles que ficarem na terra irão passar por essa situação. Mas antes dessa trombeta tocar, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo de número 15 e versículo de número 52, que num piscar de olho, ante a última trombeta de Deus, a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, todos aqueles
aqueles crentes salvos em Cristo Jesus serão arrebatados, receberão um corpo glorioso e irão encontrar o Senhor nos ares. Naqueles dias, esta trombeta era chamada de tequia. E quando alguém tocava essa trombeta aqui, o povo entendia: é hora da adoração. Quando essa trombeta tocar, vai ter crente dormindo, vai ter crente trabalhando, vai ter crente viajando, vai ter crente ocupado, vai ter crente em todos os lugares da terra. Mas quando essa trombeta aqui tocar, faz de novo, meu filho, uma trombeta aí, vai. Se eu tivesse um instrumento de sopro, eu ia mandar você soprar aqui. Fecha só os olhos um instante, não é emocionalismo não, é só para você entender a mensagem. Segura com mais força. Vai ter um momento que uma trombeta vai tocar, e você vai entender que é seu amado dizendo assim: você adorou muito tempo aí na terra, mas agora junta os pés e te prepara que eu vou te trazer para adorar aqui em cima. Você vai adorar aqui com os anjos. Você vai adorar diante do Cordeiro. Você vai adorar no céu, naquilo que você prega, naquilo que você crê. Vai chegar um momento em que todos os crentes que estão aqui pela fé, eu creio assim, receberão um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Jesus. Você que nunca voou vai romper a gravidade. Nós vamos subir até a eternidade, e lá nós vamos ver face a face o amado da nossa alma, aquele que nós pregamos, aquele que nós sentimos, aquele que nós almejamos. O amado da nossa alma estará diante dos nossos olhos, e nós vamos estar diante dele, e nós vamos cantar para sempre: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu não vou mais além, a hora pede para parar, mas o pastor permitiu. Fica de pé nesse clima de adoração. Irmão Samuel, dá para cantar Santo para sempre? Antes do arrebatamento da igreja, escute só. Olhe para cá. Quem já viu aqui um paralítico jogar a cadeira e começar a andar? Levanta a mão. Poucos, mas alguns já viram. Jovens, igreja, antes do soar da última trombeta, virá um avivamento muito grande sobre a igreja. A igreja vai ser envolvida numa atmosfera muito grande de fogo, de unção, de batismo, de renovo, de salvação de vidas. E antes do arrebatamento da igreja, você vai ver pessoas entrando na igreja com a cadeira de roda e sair sem a cadeira. Vocês vão ver pessoas cegas de nascença voltarem a enxergar. Pessoas paralíticas serão restauradas. Pessoas que você estava com ela convivendo, você vai ver ela falar em línguas estranhas. Jesus batizará com o Espírito Santo. Antes do arrebatamento, um grande avivamento virá sobre as nossas vidas. E eu quero perguntar nesta noite: quem está disposto a viver este avivamento? Quem está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Essa conferência missionária não é apenas uma reunião, é um despertar de Deus para a vida de muitos. Com a permissão do pastor, quem não é batizado com o Espírito Santo ainda, levante a mão só para a gente conhecer. Você tem coragem de vir aqui à frente? Porque batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para pregar o Evangelho. E Jesus quer te encher para você pregar este Evangelho, pregar as boas novas. Você pode...